Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Thaís Ribeiro Costa. Eu sou engenheira florestal, mestre e doutoranda em ciência florestal pela FVJM Diamantina. Durante os anos de 2018 e 2019, atuei como professora substituta do curso de graduação de engenharia florestal pelo Instituto de Salinas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Instituto do Campo de Araçuaí pela organização desse evento e pela difusão do conhecimento científico, principalmente realizado por nós mulheres cientistas. Eu gostaria de agradecer ao convite para proferir essa palestra. Me sinto honrada de discutir essa temática com vocês, principalmente no momento de crise que passamos. Não me refiro apenas à pandemia do Covid-19, mas me refiro a dois fatores. O primeiro deles, ao negacionismo da ciência, e segundo, à inversão e ao retrocesso de diversos valores essenciais. Felizmente, não é só de retrocesso que vive nosso país. Atualmente, as mulheres elas vêm ganhando cada vez mais espaço, seja na área da ciência, na área da tecnologia e na área da pesquisa. Hoje são inúmeras pesquisadoras, docentes, graduandas e pós-graduandas. Só que esse aumento significativo, ele ainda vem ocorrendo de modo dicotomizado e muito aquém da participação masculina. Infelizmente, as mulheres não alcançam status de liderança e ganham menos do que a maioria dos homens. Eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro deles, ao machismo estrutural que está impregnado em nossa sociedade, e segundo, há uma série de estereótipos que nós mulheres estamos acostumadas a passar ao longo da vida. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo já deve ter escutado uma das seguintes frases. Ah, mas isso não é coisa de mulher, isso é trabalho para homem. Ou então, ela só conseguiu isso porque ela é uma mulher macho. Ou pior ainda, nossa, imagina uma empresa liderada por um tanto de mulheres de TPM. Infelizmente, não há muito tempo, ouvimos até de um líder político brasileiro dizer a seguinte frase: mulher deve receber menos que homem simplesmente pelo fato dela engravidar. Então, ainda são tempos obscuros, apesar de termos evoluído muito no que se refere à mulher nas diferentes áreas, ainda temos muito que discutir. O feminismo, ele não é mimimi. O feminismo, em sua essência, é história. E história a gente não pode apertar um botão de resetar. Mas a nossa história, a nossa participação, podemos fazer diferente. Então eu propus nessa palestra, intitulada A Invisibilidade das Mulheres na Ciência, discutir com vocês na primeira parte um pouco sobre mulheres cientistas que ficaram invisíveis na história, e na segunda parte, falar um pouco sobre mulheres reais e como elas vêm buscando a sua visibilidade na ciência. Eu acho que juntas podemos mudar o rumo da nossa história. Podemos fazer com que numa foto como essa a gente tenha mais participação da mulher. Mulheres na história, elas são descritas desde a antiguidade fazendo ciência. Merit Petá, ela era uma médica egípcia há 5.000 anos atrás que provavelmente cuidava dos faraós. As mulheres médicas, elas eram muito comuns na antiguidade. Tanto que tem uma lenda grega que chama lenda de Agnódice, que ela era uma mulher que se transvestia, usava roupas de homem, seus trejeitos eram de homem, simplesmente para poder assistir aulas de medicina e anatomia. Agnódice, então, ela se tornou um médico que era muito procurado por outras mulheres. Isso despertou o ciúme dos seus colegas na área de academia. O que fez com que desmascarassem Agnódice, só que ela foi inocentada devido à sua mentira, porque as mulheres de Atenas se juntaram e conseguiram fazer com que a medicina se tornasse algo permitido para as mulheres estudarem. Só além da medicina, as mulheres também atuaram nas diferentes áreas de astronomia, filosofia, matemática, como é o caso de Hipátia de Alexandria. Já que vocês estão de quarentena, é um filme que eu recomendo, que chama Alexandria e retrata a história dessa pesquisadora. Hipátia era uma professora, era muito respeitada na época do Império Romano. Ela desenvolveu diversos livros na área de álgebra e na área de geometria. Desenvolveu diversos instrumentos, inclusive o astrolábio. Hipátia ela ficou bastante conhecida, não só pelas suas invenções, mas pela sua morte cruel. Na época do Império Romano, havia uma briga política entre cristãos e pagãos. Hipátia, por não ser cristã, ela foi morta, esquartejada e queimada em praça pública. Hipátia, assim como outras cientistas mulheres, ela era conhecida como uma feiticeira, como alguém que tinha pacto com o demônio, mas na realidade ela não era isso. Ela é simplesmente uma gênia. Na Idade Média, a gente sabe que o conhecimento e as discussões intelectuais ficaram muito restritas à igreja e à monarquia. Para as mulheres cientistas também não era diferente.
Acredita-se que as mulheres cientistas começaram dentro dos conventos, como é o caso de Idelbarga de Bagem. Idelbarga de Bagem, além de teóloga e filósofa, ela era botânica. Ela descobriu diversos usos fitoterápicos de plantas e diversos tratamentos de diversas doenças. Nessa época da Idade Média, temos o que ficou conhecido como aristocracia cultural religiosa. Devido a problemas políticos e teológicos, a participação da mulher ficou bastante restrita na ciência, tanto que não ocupava cargos de hierarquia na igreja. Tanto que temos diversas passagens bíblicas que monopolizam a participação masculina, seja na igreja, na política e na ciência. Essa realidade foi começar a mudar apenas na Revolução Industrial no século XIX, onde a gente teve a criação do termo cientista. Se a gente for pegar a etimologia da palavra, ciência se refere a conhecimento e isso se refere a alguém que pratica. Ou seja, desde a origem dessa palavra, a ciência não está relacionada a sexo, não está relacionada a credo, não está relacionada a cor. Só que, infelizmente, as mulheres elas ainda tinham a participação limitada. Muitas vezes, as próprias famílias ou a sociedade proibiam as mulheres de frequentar algumas aulas e atuar em diferentes campos de trabalho. Muitas mulheres que faziam algumas descobertas científicas não tinham seus trabalhos publicados. Muitas vezes, seus colegas de trabalho roubavam seus trabalhos e publicavam como se fossem eles que tivessem feito. E esse evento ficou conhecido como efeito Matilda. Então, se formos pensar, imagina um tanto de ciência, um tanto de informação tecnológica que se perdeu simplesmente pelo machismo estrutural, que não permitia que mulher fosse cientista. Já no século XX, uma cientista muito importante que a gente teve foi Marie Curie. Marie Curie, a exemplo da primeira foto que eu mostrei, ela foi uma física e uma química bastante famosa, pois ela ganhou o primeiro prêmio Nobel como mulher. Ela também foi a única pessoa, na verdade foi a primeira pessoa, a ganhar 2 prêmios Nobel em diferentes áreas. Marie Curie, ela descobriu 2 novos elementos químicos da tabela periódica, bem como desenvolveu diferentes equipamentos de raio-x que posteriormente foi utilizado por diversos hospitais. Cabe um adendo que, apesar de mulheres já terem ganhado 21 prêmios Nobel, todas elas estavam acompanhadas de seus maridos. Ou seja, desde muito tempo, as mulheres sempre tiveram seus trabalhos atribuídos à participação masculina. Outra cientista do século XX que eu não poderia deixar de comentar é a pesquisadora Jônia Almeida. Jônia Almeida ela foi a mulher a descobrir o primeiro coronavírus em humanos. Sua descoberta, feita em 1964, há relatos de que foi feita muito antes desse período. Só que aconteceu um fato. Jônia Almeida teve todos os seus artigos rejeitados pelos revisores de diferentes revistas. Eles atribuíram que suas fotos eram de má qualidade e que não se referia a um novo vírus, e sim ao vírus da influenza da gripe. Então a gente nota que a gente teve uma evolução histórica que está sendo mudada, inclusive aqui no Brasil. Hoje a gente tem diversas pesquisadoras, diversos cientistas de grande importância. Tanto que hoje as mulheres elas contribuem com 50% dos artigos científicos publicados. Só que se formos pegar os cargos de liderança, em sua maioria eles são ainda ocupados por homens. Tanto que mulheres ainda são minorias na reitoria e de bolsas de produtividade no CNPq. Eu, como mulher e como cientista, eu me sinto honrada de fazer parte da ciência do Brasil. E espero que juntas a gente possa mudar e evoluir ainda mais. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi minha trajetória e o que fez eu ingressar nessa área. Eu acredito que todos nós temos pessoas como referência que servem de exemplo para a nossa vivência. Meu exemplo sempre foi minha mãe. Ela é uma professora de escola pública que conseguiu conciliar a graduação com a maternidade. Ela sempre foi meu exemplo para seguir na área acadêmica. Eu não sabia que eu queria engenharia florestal, tanto que eu meio caí de paraquedas nesse curso, mas desde a metade do curso eu me apaixonei pela área. Trabalhei em diversas áreas de pesquisa, como iniciação científica, desde a área de tomologia, recuperação de áreas degradadas, mas foi na ecologia que eu me descobri. No final do curso eu já pensava em ingressar no mestrado, mas ainda tinha dúvidas. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer estágio numa empresa de silvicultura. Na empresa de silvicultura eu era uma das 3 mulheres que atuavam e eram em torno de 200 funcionários, a maioria dominado por homens. Só que eu tenho essa empresa como um bom exemplo,
pois foi muito bem recebida e apesar de fazer trabalho de campo tido como trabalho de homem, eu nunca sofri preconceitos. Isso mostra um ponto positivo e mostra que a gente está caminhando para a inserção da mulher, né, tanto na área da ciência quanto na área do campo. Em 2015 eu ingressei no mestrado na área de ecologia e funcionalidade de plantas. Infelizmente eu passei por um período sem bolsa, então eu tive que trabalhar com outras áreas, como consultoria ambiental. Em 2017 eu ingressei no doutorado, também na UFVJM, na área de reconstituição paleoambiental. Só que infelizmente, assim como no mestrado, no início do doutorado eu fiquei sem bolsa. Devido ao aperto financeiro, eu não queria desistir do meu sonho de ser doutora. Eu tinha afinidade com a área acadêmica. Então, como a luz no fim do túnel, surgiu a oportunidade de eu tentar concurso público para professor substituto no Instituto de Salinas. Então, eu me sinto muito grata pela minha aprovação do concurso, pois foi nesse período que eu descobri o meu amor ainda mais, não só pela ciência e pela pesquisa, mas também pela docência. Eu quero ser professora e eu espero muito conquistar esse sonho. Então, uma dica às recém-formandas que pensam em seguir essa área, persistam, não desistam. Se a gente quer, a gente consegue. O sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário. Se a gente quer obter êxito, a gente tem que trabalhar e tem que correr atrás das nossas coisas. No Instituto, eu obtive muito êxito com os trabalhos que desenvolvi, tanto que consegui orientar 4 trabalhos de conclusão de curso, sendo que desses 3 eram de alunas, eram mulheres que mexeram também com a área de campo. Conseguimos publicar diversos projetos, conseguimos ter trabalhos submetidos no SIC, sendo que dos 15 trabalhos, majoritariamente foi feito por mulheres. Então eu queria apresentar um pouquinho para vocês das minhas ex-alunas, das minhas ex-orientadas e de discentes do Instituto que ingressaram nessa área. Tem o caso da Viviane Nascimento Carvalho. Ela é uma discente da engenharia florestal, que está no 8º período. Hoje ela trabalha com conservação dos sistemas agroflorestais e garantia dos modos de vida das comunidades tradicionais e de agricultores na Reserva de Desenvolvimento Sustentável das Nascentes do Gerazeiras. Viviane, ela trabalha com uma espécie que é conhecida popularmente na região como rufão, que tem diversas propriedades medicinais. Outro exemplo de uma discente de Salinas que eu pude acompanhar é a Gabriela Durães. Gabriela Durães ela está no 10º período de engenharia florestal. Ela trabalha na restauração de áreas degradadas, também na reserva das nascentes gerazeiras, e faz o monitoramento da reconstituição da vegetação nativa do cerrado, bem como ainda orienta oficinas com as comunidades tradicionais da região. Outro exemplo, que eu fico muito feliz, que foram 2 ex-orientadas neste trabalho de conclusão de curso, foi Pamela Passos, que trabalhou com germinação e desenvolvimento inicial de mudas de espécies nativas do cerrado, trabalhando com diferentes substratos e diferentes quebras de dormência dessas espécies. Michele Antunes, a Michele já trabalhou com a análise de atributos químicos e físicos do solo sobre diferentes tipos de manejo e cobertura vegetal, trabalhando desde com áreas degradadas na região de Salinas até áreas mais preservadas. Gostaria de mostrar também o trabalho de uma ex-aluna, a Luana Teixeira Silveira. Ela é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Salinas. Atualmente, ela é mestranda em Montes Claros pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Uso de Recursos Naturais. O projeto de Luana consiste no efeito da antropização sobre a estrutura da rede de interação inseto-planta. Outras 2 ex-alunas são Diana Marques. Atualmente ela é mestranda no Programa de Produção Vegetal pela UFVJM. Ela trabalha com a parte de biotecnologia e pretende no projeto fazer a inoculação de fungos ectomicorrízicos em mudas de eucalipto cleisiana, diminuindo assim a necessidade de adubação. Gleisiane Nunes, também ex-aluna de Salinas, engenheira florestal. Ela trabalha hoje com o projeto de insetos e aranhas em árvores de acácia mante pelo Programa de Produção Vegetal em Diamantina. Então, a gente vê a participação das ex-discentes nessa área de ciência e pesquisa, o que me deixa bastante feliz, pois mostra que a gente pode mudar a nossa realidade e pode estar alcançando patamares cada vez maiores.
Só que, infelizmente, o preconceito e o machismo, ele não ocorre apenas na área de ciência, ele ocorre na área do campo. É comum, bastante comum a gente encontrar, por exemplo, vagas de trabalho que exigem o seguinte requisito: ser homem. Não importa se a pessoa ela tem um office ou se ela tem algum curso. Infelizmente, algumas vagas ainda restringem ao fato de ser homem. Tanto que eu fiz no levantamento de alguns depoimentos de ex-alunas do Instituto e todas apontaram o mesmo receio, que muitas empresas não consideram que as mulheres são completas e que as mulheres não possam ser vistas como profissionais preparadas para atuar nessa área do campo. Independente se você, recém-formada, quer seguir a área de empresa pública, quer seguir a área de privada, um conselho que eu dou: nunca desista, persista. A vida não é fácil para ninguém, mas o que importa é necessário preservar e, acima de tudo, confiar em nós próprios. Temos de sentir que somos dotados para realizar uma determinada coisa e que temos de alcançá-la, custe o que custar. Já diria Marie Curie. E eu gostaria de colocar também que não importa se você não seguir a área da ciência. Como eu sempre disse para os meus alunos, não importa se você não era bom para escrever um artigo científico, isso não quer dizer que você não possa ingressar numa empresa multinacional, ou não importa se você não era boa com números na faculdade, isso não quer dizer que você não vá conseguir escrever um relatório técnico de extrema qualidade. Cada pessoa tem suas qualidades e tem suas fraquezas, e o sucesso é diferente para pessoas diferentes. 3 conselhos que eu dou, independente da área que você for seguir, é: primeiro, seja grato. A gratidão nos eleva a patamares. Independente do quão bem a gente faz o nosso trabalho, a gente tem que ter humildade. Segundo, seja inspiração. Inspire as pessoas com o seu trabalho. Ame aquilo que faz e coloque amor no seu resultado final. E terceiro, tenha sucesso. Eu não falo de sucesso mundano, de bens financeiros. Eu falo de sucesso da alma. Eu acho que isso, sobretudo, é o mais importante. Se você fazer aquilo que você gosta, e se você coloca empenho e pretende obter cada vez mais conhecimento, independente do gênero, você vai ser capaz de alcançar. Então, a dica que eu dou sempre: persista, insista. Você é capaz. Novamente, eu agradeço a todos pela oportunidade. Me sinto gratificada de ter mostrado para vocês um pouquinho desse universo da mulher da ciência. Espero que todos tenham um bom evento. Obrigada.